Olá, bom dia e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos estudando sobre a oração do Pai Nosso e acredite que eu tenho 39 anos que aceitei Jesus. Aceitei no dia 2 de fevereiro de 82. No próximo ano eu vou fazer 55 anos de idade e 40 anos que eu aceitei Jesus. Mas o incrível de tudo isso é que eu nunca ouvi ninguém falando sobre o Pai Nosso com relação a estudos ou mensagens. Nunca ouvi. Então eu pensava assim, que o Pai Nosso era uma reza, porque algumas pessoas descrentes gostavam muito de reunir com outras e rezar o Pai Nosso. E eu não me encaixava, não. Quando Deus me deu essa ideia de estar estudando o Pai Nosso, foi porque os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos, assim como João ensinou seus discípulos. Então eu achei interessante essa palavra ensina-nos. E então, se era para ensinar e se Jesus ensinou os discípulos, é para nós, todos os cristãos. E melhor ainda, o mundo todo conhece o Pai Nosso. Mas o mundo todo conhece como uma reza, para que afaste alguma coisa do mal, como um amuleto. Nós, servos do Senhor, temos que entender que ali é um modelo de como falar com Deus. Então, quando começamos a trabalhar essa ideia em forma de estudos, os irmãos na igreja pediu que falasse pausadamente, com mais tempo, ponto por ponto. E assim fizemos. Falamos do primeiro ponto: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Foi um ponto. Depois o segundo: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Foi o segundo ponto. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse foi o terceiro ponto. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos inimigos. O quarto ponto: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O quinto ponto: e fechando, porque teu é o reino, o poder e a glória. E aí descobrimos que esses pontos que nós estudamos em uma EBD ou em um áudio são assuntos para a vida toda na palavra de Deus. E de maneira bem clara nós deixamos aqui que nós nunca vamos conseguir terminar de estudar se formos realmente analisar ponto por ponto. Então é importante que você, que eu, que nós entendamos que Deus quer nos preparar para entrar nos céus, mas para isso temos que aceitar esse reino que é o próprio Senhor Jesus. Mas hoje nós vamos complementar o pão nosso de cada dia. E vamos também entender que esse reino dos céus somos nós. Nós somos o Rei dos céus. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo está habitando em nós aqui na terra. E o mundo está precisando de pão, o pão espiritual. Então Jesus conta uma parábola lá no livro de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 36, que o reino dos céus é comparado a
um rei que vem prestar conta e coloca de um lado as pessoas que agiram corretamente e do outro as que não agiram. Assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Então aí nós podemos ver que nessa parábola Jesus diz que ele manda que as pessoas que agiram corretamente entrem no seu reino, que ele estava preparado desde a fundação do mundo. E aí ele cita que essas pessoas deram a ele de comer, de beber, de vestir, acudiste a ele, também visitaram a ele. E aí essas pessoas perguntaram: quando fizemos isso? E o Senhor disse: quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim me fizeste. E o outro, os que estavam do outro lado, ele mandou que fosse entregue às trevas. Porque tudo isso que eles não fizeram a ele, eles perguntaram: quando te vimos nessas condições e não fizemos? E ele disse: quando não fizeste a um dos pequeninos, a mim não fizeste. E depois de meditar essas palavras, chegamos ao entendimento que aqui na Terra existem religiões que são firmadas no propósito de fazer caridade, de olhar a necessidade dos pobres, dos necessitados. Então, eles entendem, compreendem que eles estão certos, porque eles estão indo a Deus através dessas obras. E o próprio Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, fazer esse bem às pessoas é o bem material. Dar o pão, dar água, roupa, acudir, visitar, tudo isso é material. Mas como Jesus também fala espiritualmente, só quem tem é que pode dar. Como a pessoa pode dar o pão espiritual se não tem? Analise o texto de Jesus com a mulher samaritana. Ele pede um pouco d'água para ela e ela pergunta por que ele está falando com ela, se ela era samaritana e ele judeu. Depois ela fala que como ele poderia dar água a ela se ele não tinha como tirar. Quando Jesus disse assim: se você soubesse com quem você está falando, você me pediria a água da vida e eu te daria. Mas também podemos entender que todos aqueles desafios que Jesus falou aqui no começo é espiritualmente falando. Como eu, que não tenho Jesus, posso dar água, posso dar pão? Só pode fazer essas melhorias para as pessoas quem tem. Só posso ajudar dando o pão espiritual se eu tiver. Só posso dar a água espiritual se eu tiver. Quando Jesus trouxe a parábola do bom samaritano, ele não estava falando ali somente os bens que aquele samaritano estava fazendo materialmente. Ele estava falando também do que o samaritano estava fazendo espiritualmente. Porque aquele samaritano estava simbolizando Jesus e ao mesmo tempo estava simbolizando a nós. Ele estava nos dando o exemplo que ele, além de dar o amor e dar tudo o que tinha, ele deu o mais importante, que foi a salvação, espiritualmente falando àquela pessoa. Que ele tinha o azeite, ele tinha o óleo, ele deu o seu
animal para ser conduzido, ele pagou a hospedaria. Tudo isso foi material simbolizando o espiritual. Então, como pode as pessoas que não têm a Cristo, que não aceitaram a Jesus como seu Salvador, dar a água da vida? Pode sim dar água material. Como pode dar o pão da vida se eles não têm? Então, essa mensagem espiritualmente é para nós, servos de Deus, que estamos simplesmente vendo essa parábola materialmente, mas nós temos o poder de estar falando o pão material ou espiritual. Você pode estar aí na sua casa agora, triste, desorientado, sem saber o que fazer, e essa palavra vem como um pão espiritual para a sua vida. Quando nós não podemos ir levar esse pão até a pessoa, nós podemos orar, podemos enviar alguém a fazer, e não é só o pão, é a visita, é poder estar acolhendo uma pessoa que está desamparada. Então, percebendo tudo isso, nós entendemos que temos que ser o bom samaritano para que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Está falando de nos dar a eu e a você. E eu posso dividir o meu pão com você, espiritual e materialmente falando. Que o Senhor Jesus Cristo nos faça entender cada dia mais e que nós possamos ver que em tudo Deus é glorificado. E se você quiser aprender mais, olhe, já sabe, né? Siga Jesus, não se esqueça, leia a Bíblia.